Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Kátia Félix, sou fundadora do Instituto Aprender. Hoje é um dia muito especial, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E para o nosso bate-papo, eu tenho a honra de convidar uma pessoa incrível que, além de ser uma profissional excelente, é uma mãe atípica. Então, vou chamar para o nosso bate-papo a professora Carol. Estamos chamando. Nossa, que bom, entrou de primeira. Oi, Olá. Carol. Oi, o meu ainda não estou me vendo. Não sei se eu estou enquadrada. Não, não estou te vendo também. Eu também não tô, tá tudo escuro. Peraí. E tá tudo Ah, tá, acho que tá entrando. Peraí. Não sei. E tá tudo Apareceu. liberado. Tá me ouvindo? Estou te Tá... ouvindo. Ué, e Vê se agora? não tem que apertar. Apareceu assim uma luz assim e eu É, só sento. e tá liberada a câmera. Ah, tá, Opa! claro. Claro, estava virada ao contrário. Eu não queria me ver. Ai, Não, meu é Deus. blogueira. Por isso que eu não estava aparecendo, né? Estava Tava lá virada ao depois. contrário, pra parte escura. Ai, meu Ah, Deus. O importante é que conseguimos. Às vezes demora tanto conectar, graças a Deus, hoje correu sim. tudo bem Ah, e estou pronta aqui conseguimos. desde cedo, ansiosa para começar. Carol, antes de começar, eu quero dizer que eu sou muito grata por você estar participando dessa live aqui junto conosco no Instituto Aprender. É uma honra tê-la aqui. Que bom que eu tive o privilégio de te conhecer Eu, no trabalho, né? E agora eu estou tendo a honra e o privilégio de ter você aqui nesse bate-papo, que ai, vai ser obrigada. tão incrível. Estou um pouco tímida, mas vamos lá. Olha, eu quero desejar que todos sejam muito bem-vindos à nossa live pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Hoje nós temos a professora de inglês, Carol, que é, além de professora, de uma excelente profissional, é a mãe do Benício, uma criança atípica. Então, o nosso bate-papo hoje será com ela. Compartilhe o vídeo, chama aquela mãe atípica, aquele profissional de educação, para participar junto com a gente desse bate-papo. Então, Carol, para começar, eu Hum, peço que você fale um pouquinho de você para que as pessoas saibam quem você é, um pouquinho da sua trajetória. sim. Meu nome é Carol, né? Como você falou. Eu sou professora de inglês, mas também sou pós-graduada em psicopedagogia e terapia ABA. E o mais engraçado é que a psicopedagogia entrou na minha vida quando eu estava grávida, antes de imaginar que eu teria um filho autista. Eu tive na gravidez um desejo muito forte de fazer psicopedagogia. E eu fiz, eu concluí. A terapia ABA entrou depois, né? Aí eu já sabia e eu queria poder entender, até mesmo dos alunos. E esse foi o motivo. Entendi. E antes de, e uma coisa que eu achei muito interessante antes de nós iniciarmos, quando eu te convidei, você mencionou sobre um texto que eu desconhecia, que assim que você me falou, eu logo procurei saber do que se tratava, que é um texto Bem-vindo à Holanda. Quando você me falou, que me deu um spoiler, eu procurei o texto e achei ele muito interessante. E aí acabou que na nossa conversa antes da live, você sugeriu que a nossa bate-papo fosse pautado nesse texto. Quem quiser buscar depois a história completa, eu vou deixar a descrição no final da live. E aí você pode buscar na internet para você conhecer
essa história de uma maneira integral. Mas eu gostaria de que você relatasse qual foi o impacto desse texto na sua vida quando ele foi apresentado para você. E como você compartilhou comigo, eu tenho certeza que ele foi significativo para você, porque foi uma das primeiras coisas que você falou quando eu te convidei para a nossa live. Então, fale brevemente um pouquinho desse texto para as pessoas contextualizarem a nossa conversa. Esse texto, professor na pós de aba, ele logo nas primeiras aulas mostrou esse texto e me emocionou muito, fiquei muito emocionada. Porque ele fala exatamente o que é a maternidade atípica, com metáforas. A pessoa se prepara toda para poder ir conhecer a Itália, né? Ela quer conhecer o Coliseu, ela fica toda, cria todo um roteiro de como vai ser a viagem. E do nada o piloto fala: bem-vindo à Holanda. E aí, agora que seu roteiro estava todo pronto para ir para a Itália, o que você faz? E é uma metáfora exatamente o que é a maternidade atípica. Porque você se prepara inteira, você escuta outras pessoas falando, com 1 ano já começa a falar mamãe, começa a andar, e o seu não. E por que o seu não? E é a mesma coisa do roteiro, por que o seu roteiro não vai bater com a Holanda o que você fez para ir para a Itália? E aquele texto me emocionou muito. Apesar que eu encaro a maternidade atípica de um jeito muito natural. Para mim nunca foi um bicho de 7 cabeças. Até mesmo o neuro, ele estranhou a minha reação. Porque quando ele falou, porque assim, fica meses em investigação. Quando ele bate o martelo, o peso é maior. E quando ele bateu o martelo, eu não reagi, acho que do modo que ele esperava, como as outras mães, eu continuei do mesmo jeito. Ele falou, você quer beber uma água? Você quer sair um pouco e voltar? Eu falei, não, vamos continuar. O que eu tenho que fazer agora? E aí isso é a Holanda. Quando você está num destino diferente, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Na Holanda você vai mudar o seu roteiro. Na maternidade atípica também. Você vai procurar ajuda. Você vai fazer terapia. Qual é o passo? Onde fazer terapia? Porque hoje em dia são muitos profissionais. Eu estou nessa caminhada, Benício vai fazer 5 anos, eu descobri, ele tinha 2, descobri, assim, que o laudo, né, porque eu sei desde que ele tem 8 meses. A mãe sabe. A mãe sempre sabe, eu não acredito nisso, eu descobri, não. A mãe sabe, algumas demoram mais para poder aceitar, mas que sabe, sabe, é diferente, não tem como. E aí você fica nessa, por onde fazer terapia, com quem, qual terapia, né? Tem muitos lugares. E aí é sobre isso, alterar o seu roteiro inteiro. Só que uma coisa que quando ele falou e me veio muito assim na cabeça é que desde criança eu sempre tive amizades com pessoas com deficiência. Minhas 2 melhores amigas são pessoas com deficiência. Inclusive uma ela não fala e não escuta, que é minha melhor amiga de infância. E a outra também. A outra ela é um lado parado. Então, desde a infância eu tive contato. Então não foi um susto. Eu sempre tive presente para poder ajudar. E são pessoas, assim, são mulheres hoje em dia com sucesso na carreira, chefe no seu setor, e isso não impossibilitou elas de nada. Mas as mães foram umas guerreiras, eu sempre vi, correndo atrás de esporte, fono. Então acho que isso também colaborou muito. E o jeito que leva a vida, assim, entender que se você tem uma questão, um problema, você tem que ver o que eu vou fazer para resolver, como eu vou fazer. Não é fingir que aquilo não existe. E lembrar que um laudo sozinho, ele não vai resolver nada. Você tem um laudo, mas o que você vai fazer com esse laudo? Entendeu? E é sobre isso. Alterar o roteiro inteiro. E abrir mão de muita coisa pelo seu filho. Abrir mão de viagem, abrir mão de saídas. Você entender que naquele momento a terapia não é barata, mas é o principal. É a mudança no roteiro. Entendi. É muito interessante ouvir isso, e eu acho que deve estar colhendo muitas famílias que estão assistindo agora, que vão assistir depois, sobre essa mudança de roteiro. E a sua fala, Carol, ela
acaba atravessando não só a questão da mãe atípica, mas a questão da vida cotidiana também, a respeito de mudanças de roteiro que a gente precisa fazer o tempo todo. Sim. Então, essa sua fala, eu tenho certeza que vai acolher muitas mães, né? Hum, De abrir mão de coisas. E também, nesse cenário, nós também não podemos deixar de mencionar aquelas mães que não têm rede de apoio e que não têm condições, gente, estou falando de dinheiro mesmo, para custear, que não é barato mesmo. não, Não é barato você tratar das necessidades de uma criança com autismo. Não é barato. E, muitas vezes, você não tem suporte nenhum. Eu acho que a maioria das vezes o governo que atenda às demandas que seu filho precisa. E sim. aí, com base nisso, eu tenho uma outra pergunta para você, né? Você percebeu que o seu destino tinha mudado, mas você teve uma postura naquele momento diferente da maioria, né? Tanto que o médico também estranhou, causou-lhe estranheza a forma como você reagiu diante da resposta do laudo. E aí eu pergunto, né? Você teve aceitação mais breve do que normalmente a maioria. Aí eu pergunto para você, depois assim, qual foi o desafio emocional que você precisou enfrentar como mãe educadora? Quando você estava grávida, quando você descobriu o diagnóstico do Benício, você já estava inserida no mercado de trabalho? Como foi conciliar essas questões também, que é muito desafiadora, de é, conciliar a sua carreira, você como mulher, uma pessoa, né? Porque quando a gente vira mãe, você às vezes perde até seu nome, porque as pessoas falam, ah lá a Mas, mãe da Evelyn, ah lá a mãe do Benício, né? Então, às vezes, você perde até a sua identidade. Ninguém sabe seu nome, mas sabe que você é a mãe dele. Então, como foi esse desafio para você nessa várias funções de mãe, de mulher, de educadora? Como foi isso para você compartilhar aqui com a gente? então, e nesse lado eu tenho um privilégio gigante, né? Contar com a ajuda da minha mãe. Porque eu dou aula há 11 anos já, nunca parei. Antes do Benício nascer, eu parei só uma semana antes do nascimento dele. E depois entrei de recesso, né? Mas até uma semana antes eu estava dando aula. Então eu nunca parei. E quando eu descobri, a minha mãe estava ali. No início eu não quis contar para ela, porque ela não estava aqui no Rio, ela estava no Sul. Eu falei, vou segurar para quando ela voltar, vir para o Rio, eu poder contar, para não ser, porque ela é uma mãe, uma vozona. Então, assim, eu dei uma segurada. Quando ela chegou, eu contei, aí ela desabou. Aí eu expliquei para ela o que era o autismo. E ela não tinha muita noção do que era. E aí eu expliquei, ela se tranquilizou, ela entendeu a importância da terapia, então eu conto com a rede de apoio dela, assim, muito grande. Ela fica com o Benício, antes ela que levava na terapia, hoje em dia sou eu que levo, consigo conciliar. E o pai também. O pai agora, né, não está mais morando no Rio de Janeiro, mas ele é muito presente, sempre vem para poder levar Benício na piscina, passear, então ele também é muito, muito presente. O que eu me cobro muito em relação a isso é o uso do celular, da parte dele. Porque quando ele está comigo, eu tenho que trabalhar, fazer prova, professor tem que trabalhar em casa também. E aí, para poder conseguir fazer prova, trabalho, eu dou o celular. Isso é algo que eu me cobro muito, porque eu não gosto. E ele Uhum. gosta de jogar, mas eu sei quanto que isso é errado e prejudicial à criança. Deixa a criança violenta. Ele estava muito violento por conta do celular, por conta de jogo. E aí, esse é o meu maior desafio. Como fazer para trabalhar em casa e o celular? Então, eu boto, paro um pouco de trabalhar, devolvo. Às vezes, à noite ele vai dormir, eu vou e volto pro meu trabalho. Para não deixar ele o dia inteiro no celular. Porque eu também não consigo Uhum. ficar parada, não. Ver uma TV, ficar parada, eu não consigo. Eu gosto de estar no computador, pesquisando, estudando.
Então isso eu dei uma travada para Uhum. poder dar mais atenção a ele e investir também em jogos, em comprar brinquedos de jogos, que Uhum. ele gosta muito de montar coisas e descobrir. E aí também eu investi nesse negócio de brinquedo de jogos, né? Brinquedos mais lúdicos. Só que assim, o interesse a gente sabe que da maioria dos autistas é rápido. Você mostra algo, gosta, mas um segundo depois perdeu o interesse e não quer mais. Então, esse é o meu maior desafio mesmo. E uma coisa que eu também queria deixar dica é muito legal para as crianças, 5 anos, 6, que às vezes igual meu filho é não verbal, mas o microfone, dá um microfone de brinquedo, que aí eles começam a repetir palavras e se incentiva a falar. O microfone de brinquedo é muito interessante também, para crianças que ainda não têm a fala 100% ali. Como o meu, que é o suporte 12, né, o Benício. Entendi. É, e aí, você compartilhou com a gente os desafios. E na sua experiência, quais foram as maiores descobertas ou aprendizados que surgiram depois da fase inicial de adaptação a essa nova realidade? E também vem outra realidade, né? Não só a realidade da descoberta dele, Benício, dentro de casa com a família, e essa também, essas novas descobertas e aprendizados do Benício no ambiente escolar. Porque são contextos diferentes e que as crianças normalmente têm comportamentos diferentes nesses ambientes, né? Até porque as pessoas, né, que têm o espectro, elas normalmente têm rigidez cognitiva, então gostam muito de rotina, então como ele é muito pequeno, num período, até uma certa idade, eu só estou na minha casa com a minha mãe, com a minha família, com meu pai, e de repente eu vou para um outro lugar com um monte de gente diferente, com uma professora que eu nunca via, com um monte de adulto na escola, com um monte de criança fazendo barulho, tudo no mesmo espaço fechado, numa sala de aula. Como é que foi isso para você? Para você e para ele, do que você observou? Olha, o Benício é bem levado. Vou te falar que nunca chorou para entrar na escola, ele vai feliz desde o primeiro dia. Então, assim, isso eu fiquei muito tranquila. Em um ambiente que eu confio. Isso é muito importante. Seu filho está em um ambiente que você confia. Porque muitas vezes, como o meu, é não verbal. Então, você precisa confiar. Porque a criança não vai falar. Então ele é levado e foi tranquilo para a escola, mas eu tive a preocupação dele já entrar na escola com um laudo para poder também a coordenação entender as professoras como ele funcionava e no laudo vem escrito, né, no relatório da psicóloga também isso é muito importante, não só o laudo, mas da psicóloga, né? Porque às vezes o Uhum. laudo do médico é algo muito cru, só falando o que tem que fazer e tal. Mas o relatório da psicóloga é muito importante, da psicopedagoga. Na verdade, ele entrou com o laudo da psicopedagoga, com o relatório, para poder a escola ver como que ia fazer com ele, isso desde os 2 anos. Que ele entrou, ele era aluno ouvinte. Entrou no Uhum. maternal 1, então ele fez o maternal 1 2 vezes, agora ele está no pré-1. Ano passado foi o maternal 2, já faz um tempo que está na escola. E agora que está no pré-1. Mas nunca chorou, desde o primeiro dia. E o que é mais legal, que eu dou aula para ele, né? Uhum. Ele nem liga. E nem liga, faz o trabalho, senta. Agora, por conta das terapias. Pra ver a Uhum. importância da terapia na vida de uma criança. Porque no início, nossa, manter Benício na sala de aula era muito difícil. Ele queria ficar andando pela escola, queria ficar no cinema da escola, mas na sala de aula, não. E hoje em dia, eu chego na escola e falo, cadê Benício? Tá na sala, estudando. Para você ver como a terapia, ao longo prazo, ela faz um efeito gigante. Não é de um dia para o outro. Tem muitas mães responsáveis que acham que vai ser muito rápido. E não é. Em algumas crianças, sim, eu consigo com um mês ver a diferença. Mas como é muito Uhum. pequena, geralmente demora mais. Com o Benício demorou mais. Hoje em Uhum. dia, eu vejo o Benício na sala de aula, estudando, escrevendo o nome. Nossa, esse ano, olha, eu tô no céu. Maravilhoso. Uhum. Professora muito boa. Então, assim, esse ano é só gratidão a esse longo trabalho nesses anos
ver resultado. É muito bom. E foi importante você falar, Carol, que é um trabalho a longo prazo, né? Sim, Não é entra hoje na terapia, amanhã você já está com resultados. porque Pode ser assim, que algumas crianças elas tenham um avanço mais rápido, sim, mas tem outras que o a avanço vai ser maioria demora. diferente. A maioria demora, porque é só pensar a gente adulto, se a gente entrar na terapia hoje, vai resolver o problema amanhã? Não vai. Isso é a longo prazo. E as mães querem rápidos. E não, essa espera eu entendi. Com o tempo eu entendi. Porque no início também, que você está se descobrindo nesse mundo, é muito difícil. Entender dos seus direitos, seus deveres, porque tem muitas que só sabem dos direitos e não sabem dos deveres, né? Como mãe. Porque às vezes é melhor você abrir mão de algo e botar na terapia sempre, do que você achar que a culpa é sempre do outro. E não é, às vezes a culpa é sua, que, né, não está procurando ajuda. Então, assim, aqui em casa a terapia é algo primordial. Não falta. Nunca Benício ficou sem terapia. Uhum. E aí, como tantas mulheres, né, em meio a tantos papéis, que atitudes que te fortalecem no dia a dia? Porque quando se fala de criança atípica, muitas vezes a mãe, a família acaba meio que sendo negligenciada de alguma forma, né? Porque ainda tem as questões de quando a criança se desregula na rua, as pessoas olharem com um olhar de julgamento, né? Sim, Fazendo com que a mãe se sinta constrangida, se sinta mal, porque não é confortável, todo mundo fica olhando e às vezes não sabe que a criança tem um espectro e aí faz aquele julgamento, mãe não está vendo, mãe não sei o quê, e faz aqueles julgamentos todos, né? Mas eu sempre pensei que quem cuida precisa ser cuidado, porque se quem cuida não está bem, como é que ela vai cuidar do outro, né? Mesmo sendo filho. Então, como é essa rotina para você? Os seus momentos para você, naquilo que você gosta, né? Não necessariamente eu estou falando, todas as mães têm que fazer terapia. Bom, ótimo, para todo mundo, né? Todos nós deveríamos fazer terapia. Mas às vezes, uma coisa boba, né? Eu quero ler, eu sei que você ama ler, né? vou falar Então, isso. ler para você deve ser o seu momento. É, Então, gostaria que você compartilhasse as suas atitudes diárias que vão te fortalecendo como ser humano, como pessoa individual, né? Porque você também tem a sua individualidade. A gente é mãe, mas a gente também, nós somos nós, né? sim. E como é isso para você? Como você falou, os livros, assim, sempre. Isso desde que eu sou criança. Os livros sempre foi meu escape, assim. Me imaginar em outro lugar e viajar, porque eu sou viajada na cabeça. E ler. E também sair um pouco sozinha é muito importante. As pessoas, elas esquecem de apreciar sua própria companhia. E nisso eu sou ótima. Vai no shopping, toma um café, vai no cinema, vê um filme que você gosta. Às vezes sozinha, sabe? E às vezes as pessoas esquecem um pouco disso. Isso é só ótimo. Senta na sua mesa, toma um café da manhã com calma, acorda mais cedo para poder fazer isso. E mais o principal são os livros. E filme também. E às vezes não precisa nem ser uma coisa mirabolante, né? Às vezes não precisa nem ir para Itália. Então, Às vezes é uma coisa mínima que as pessoas também aprendem a apreciar, né? Que às sim, vezes aquilo que parece mínimo, às vezes é aquilo essencial, né? e, Para você ter o seu momento. isso, e testar o que gosta. Tem gente que fala, mas eu não gosto de ler. Isso é hábito, é só você criar aquele hábito, ver um gênero que você gosta. É tão incrível que eu não consigo acreditar que tem gente que não goste. É questão de hábito mesmo. E também que eu gosto muito é ir atrás de conhecimento, entender o autismo, da onde vem, por que é genético. Essas coisas eu também me interesso muito, leio muito sobre isso.
Também é um jeito de Entendi. aprender a lidar com ele. Mas ele é bem tranquilo, assim, uma criança bem tranquila, mas ele já entrou em crise uma vez, como você tinha falado. O olhar das outras pessoas, da pirraça, que a gente sabe, quando é pirraça, foi para uma crise. E aí, quando é crise, você não tem dúvida. Ali é certeza, você olha e sabe, é crise. A criança, ela perde muito a noção do que está fazendo e machuca mesmo. Foi um momento muito difícil. Foi lá embaixo, eu moro no condomínio, foi embaixo, lá na portaria, próxima à portaria. E eu não desci com ele e não conseguia subir. E ninguém ajuda, porque acha que é pirraça. Não entende. Não que alguém tenha que ajudar. Mas Uhum. acho que só não olhar julgando já é Já é uma algo. É ajuda. uma ajuda. A pirraça é gigante. A criança, o autista, ele tem uma coisa com a cabeça, assim, de quando tá em crise, em querer tacar a cabeça. Isso é algo que eu vejo em muitos. E você vai fazer o quê? Eles são muito fortes. Você vai ter que ter uma força redobrada para ele não se machucar. Porque o foco dele na crise é se machucar. E foi uma vez, assim. Aí hoje em dia eu faço de tudo para não gerar aquela mesma situação, para não chegar na crise. Que é uma crise Uhum. verdadeira, né? Não estou falando de uma pirraça. E aí, pirraça é normal. Às vezes não é nem sobre o autismo, é da criança mesmo. Uhum. Agora, Carol, estou indo para a última pergunta do nosso bate-papo, que é a seguinte: para as famílias que estão começando agora essa viagem para a Holanda, que conselho você daria para ajudá-las a lidar com o medo, a insegurança e as expectativas, né? Porque também tem a questão das muitas mães acharem assim, não tenho expectativa nenhuma para o meu filho, né? Que o diagnóstico muitas vezes vira uma sentença de morte, né? Uma sentença. Quando eu falo de morte, nem é morte física, é metaforicamente, né? Poxa, o que eu vou esperar? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O Benício ainda é bem pequeno, né? Mas você já deve, como você já mencionou, você já viu alguns avanços, então eu sempre falo que ninguém é condenado a nada. Tem jeito Sim, para tudo, né? A sim, única coisa que não tem jeito é para a morte. Se você morrer, você não retorna, né? com Salvo certeza. aqueles casos que tem pouco tempo e você é ressuscitado. Mas fora isso, quando chega a nossa hora, aí é outra coisa. Mas enquanto nós estamos respirando, ainda há esperança, né? E às vezes essas melhoras não são do jeito que às vezes as pessoas, as famílias, os terapeutas esperam, mas às vezes é o grande passo que aquela pessoa, quando eu falo pessoa, porque pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, Um dia consegue dar. vai virar um adulto, né? Uhum. E aí, o que você poderia dizer para essas famílias? Não se apavorar, não achar que é o fim do mundo, encarar de uma maneira leve. Mas isso vai depender muito do jeito que você encara a vida, né? Você encara ela porque tem gente que já tem um peso maior. Então, assim, encarar com leveza. E não tem outra saída, só depende de vocês. Só depende da mãe, do pai, porque aquela criança vai depender de você. E entender que um dia vai virar um adulto. Então, o que você pode fazer agora? Não é pegar o laudo e guardar, porque aquilo ali não vai te salvar. Você vai ter que correr atrás. Cansa. Tem dias que você fica se perguntando, ai, por que comigo? Isso é normal. Todos vão passar por isso. Toda família atípica vai vir esse momento de se questionar. É normal. Você vai chorar, você vai sofrer, mas chora e depois levanta. Não fica lá caída se vitimizando. Porque o vitimismo não Uhum. vai levar a lugar nenhum. Não é legal, tipo, quero que as pessoas tenham pena de você. Não. Vamos atrás, vamos correr, vamos pra luta. Não tem outra Uhum. saída. O futuro do seu filho na vida adulta depende do que você vai fazer agora. E às Entendi. vezes você não tem recurso, por exemplo, pagar uma terapia cara, mas o que que você pode fazer com o que você tem? Né? Tem planos de saúde que, assim, não gostei da experiência, mas tem. É melhor do que não fazer, que é com mais duas crianças em grupo, né?
Não é Uhum. tão eficaz assim, mas é melhor do que não fazer. Às vezes seu filho tem plano de saúde e você não sabe. Você pode ligar e ver os lugares que aceitam, né? Ou até mesmo entrar com recurso para poder fazer aquela criança fazer a terapia sozinha, de modo individual. Então é uma luta. Uhum. E também, Carol, pessoas, né, que não têm plano de saúde também, ficar atentas. Tem empresas, por exemplo, tem instituições que fazem esses atendimentos de maneira gratuita. O Tem, Instituto Aprender, ele por ano, ele faz 10 atendimentos gratuitos. olha que legal. Então, sempre está tendo sorteios de, de atendimento gratuito para a avaliação. Sim, Então, por que, que eu opto por fazer as avaliações gratuitas? Porque às vezes já aconteceu de crianças serem sorteadas e o parecer que o Instituto fez ajudou a mãe a receber o LOAS. sim, Então, sempre a gente está postando, divulgando quando a gente abre para fazer os atendimentos gratuitos, para justamente dar possibilidade às famílias de terem acesso a algum tipo de terapia que muitas vezes não conseguem. sim, isso é muito Eu, legal. Kátia, sou uma pessoa um pouco idealista. Então, quando eu resolvi fazer psicopedagogia, eu vi todos os desafios, né? Porque eu não vim como profissional da educação básica, eu era marqueteira, trabalhei com marketing durante anos, estudei marketing, fiz pós-graduação em marketing, e de repente eu quis Então, mudar. da pedagogia. Engraçado Aí isso. eu fiz pedagogia, na verdade eu fiz psicopedagogia, depois eu fiz neurociência, e aí eu fui fazendo paralelo à pedagogia. E uma coisa que eu sempre assim, uma coisa que eu tenho dentro de mim é de ter um momento de fazer atendimentos gratuitos para quem não pode pagar. Isso é Porque eu muito. sei que é muito triste a mãe precisar de um atendimento e ela não ter como pagar e não ter ninguém que faça pelo menos um. E eu acho que eu até convido as pessoas que fazem atendimento, façam a parte social, coloca preços sociais. Eu procuro fazer isso, tem o preço regular e tem um preço social também, para justamente atender essas famílias que precisam de atendimento e muitas vezes não tem dinheiro para pagar. Pois é, muito E legal aí isso. isso você acaba colaborando para minimizar, né, as desigualdades. Não resolve? Não, não vou resolver. Mas um que você atenda, dois que você atenda de maneira gratuita que precisa da sua ajuda, você já está contribuindo para menos duas crianças estarem em sofrimento, para elas É terem muito acesso legal. ao atendimento. Sim, sim. Isso é muito bacana. E tem mães que fica e tem mesmo orientar, né? De como fazer. Porque no início você fica muito perdida. Nossa, eu fiquei, meu Deus, e agora? Pra onde correr? É muito difícil. Aí eu corri pra psicopedagoga. Geralmente é pra onde a gente corre mesmo, né? Vou aproveitar agora o nosso bate-papo, né? É, eu vou, a partir de amanhã, eu vou colocar disponível no Instituto. Nós iremos fazer o sorteio de 3 atendimentos gratuitos para as pessoas que são de baixa renda. Muito legal. Pessoal, a gente precisa, por isso que normalmente eu coloco como critério ser estudante da rede pública, ou Sim, se for da rede particular, que seja bolsista, né? é. Que a família tenha bolsa, e aí sim a gente abre. Então, nós iremos, a partir de amanhã, eu vou colocar um post com as orientações, com o cadastro de inscrição, e aí, você que tem um filho atípico e que você precisa de uma avaliação psicopedagógica, o Instituto Aprender irá disponibilizar 3 atendimentos gratuitos Legal. é, a partir de amanhã, tá? Então, fiquem de olho e aí você vai lá, vai ter as informações, você inscreva seu filho. Eu vou definir, porque isso veio na minha cabeça agora, e aí eu vou colocar lá as orientações
de Muito quando que legal. vai ser feito o sorteio dos 3 atendimentos gratuitos, tá? Muito bacana, muito, porque isso é um valor muito alto, gente. Isso é muito legal. Muito show. Tá de parabéns, adorei. Sempre Carol, na luta com o autismo. aham. Carol, Dando muito passo lá. obrigada. Muito obrigada de verdade por você Obrigada a você. compartilhar as suas experiências, as suas vivências, o seu modo de enxergar, né? Tenho certeza essa live vai ficar disponível aqui para quem for assistindo depois. Eu queria que você falasse o seu Instagram, caso alguma mãe queira conversar, perguntar alguma coisa, e aí você puder conversar com essas mães, porque às vezes a família não tem uma rede de apoio, mas ela pode encontrar em nós, né, que de alguma forma nos colocamos à disposição Com para certeza. dar algum tipo de suporte, nem que seja você consegue, né? Às vezes é só uma palavra que é capaz de mudar completamente o dia da pessoa. Sim. Meu Instagram é Teacher Carol Andrade. Uhum. Muito obrigada a todos que assistiram. Um beijo, Carol. Um Foi beijo uma pra você, honra tê-la irmã. aqui. Ainda ela conseguiu 3 atendimentos. Então, isso é Isso. um perfil. Perfil muito bom, sempre com dicas e vídeos animados, porque falar em Kátia é falar em animação. Então, Aprendizado ó, que você você que. aprende achando que tá se divertindo, tá aprendendo. É muito legal. Exatamente. Olha, então você que não segue o Instituto Aprender, segue a gente lá, @institutoaprender.top. Uma boa noite para vocês, Boa bom noite. feriado para quem só vai trabalhar segunda, descansem. Os professores com certeza só voltam segunda, merecidamente, né? Aproveitem esse dia para descansar. Feliz Páscoa para todos vocês. Feliz Um Páscoa. beijo grande. E fiquem com Até Deus. breve. Até. Tchau, gente. Tchau.